Este episódio foi viabilizado através do edital Cultura Presente nas Redes 2, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria do Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Salve, salve galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Brasil Mestiço, um podcast da Rebuliço. Eu sou o João Suprani, produtor cultural, apaixonado por música brasileira e DJ nas horas vagas. Se você ainda não conhece, o Brasil Mestiço foi criado para falar sobre música brasileira, mais especificamente sobre os diversos ritmos e gêneros que formam a nossa música e fazem dela essa mistura tão rica. Em cada episódio, a gente fala sobre um ritmo ou um gênero de forma bem objetiva, passando pela história, mostrando músicas antológicas e personagens importantes e deixando uma playlist para quem quiser conhecer mais um pouco. Se você gosta de música e história, vem comigo que com certeza você vai gostar. Então bora pro terceiro episódio da nossa segunda temporada. Neste episódio do Brasil Mestiço, vamos falar do vaneirão. O vaneirão é um ritmo e estilo de dança tradicional do Rio Grande do Sul, que além de ser o mais executado nos bailes gaúchos, influenciou os outros estados da região e também a música da região centro-oeste, tendo sido incorporado por outros gêneros muito populares, como o sertanejo. É um ritmo que surgiu de uma mistura de referências muito interessante e não poderíamos deixar de fora do nosso Brasil Mestiço. A história do vaneirão começa em Cuba, com um ritmo chamado habaneira ou havaneira. Reconhecido como o primeiro ritmo musical genuinamente afro-latino-americano, ganhou esse nome em homenagem à capital do país, Havana, onde foi criado a partir da interação entre os colonizadores espanhóis, os povos indígenas e os negros escravizados. Por volta do século XVII, os espanhóis levaram a habaneira de Cuba para os salões europeus e o ritmo acabou despertando o interesse em diversos compositores, sofrendo adaptações em sua estrutura e ganhando muito prestígio. Na metade do século XIX, o ritmo acaba voltando às Américas através dos imigrantes portugueses e espanhóis, adentrando principalmente os salões e teatros argentinos e uruguaios, mas também no Rio Grande do Sul. Não há registros claros sobre a chegada da vaneira no Brasil, mas o que se sabe é que o ritmo ganhou adaptações por aqui, passou a ser chamado de vaneira e, principalmente a partir da década de 1940, começou a ser uma das danças mais populares nos bailes e fandangos, especialmente nas regiões das Missões e das fronteiras do Rio Grande do Sul. Os pioneiros do que se conhece hoje como bailes gaúchos são os irmãos Bertucci. Na década de 1940, Roneide e Adelar Bertucci animavam diversos bailes nos interiores do estado. Inicialmente, se apresentavam como um dueto de gaita e piano, mas posteriormente, devido a um problema de saúde de Roneide, tornaram-se um dueto de gaitas e deram início à moda dos bailes de contarem com duas gaitas ao invés de uma só. Vale ressaltar aqui que quando a gente fala de gaita na cultura gaúcha, a gente está se referindo a um instrumento que também é conhecido como acordeon. Bom, em 1955, o Du gravou seu primeiro álbum no Rio de Janeiro, Coração Gaúcho, e os irmãos acabaram ganhando visibilidade no Brasil. E é desse disco que vem a primeira música que vamos ouvir no episódio. Bora começar nossa seleção musical com Coração Gaúcho, lançada no disco de mesmo nome em 1955 pelos irmãos Bertucci. A composição é deles mesmos, Adelar e Roneide Bertucci. Por onde eu passava deixava saudade de muita enroscada, saí são e salvo, por todo o Rio Grande mostrei qualidade. Os irmãos Bertucci ficaram juntos só até 1965, mas foram precursores do baile gaúcho como a gente conhece hoje, e um marco importantíssimo para o desenvolvimento da música regional de baile no Rio Grande do Sul. Eles influenciaram todos os conjuntos de baile que viriam nos anos e décadas posteriores e são hoje entendidos como a base do acordeon e da música serrana, além de terem trazido inovações como a bateria acompanhando as gaitas nos bailes. Vamos seguir então nossa seleção ouvindo mais uma música do primeiro disco dos irmãos Bertucci, que representa um gênero que eles chamaram de limpa-banco. Limpa-banco não é nem um ritmo em particular, mas é uma expressão que era usada nos bailes para pedir ao gaiteiro do baile uma música que ele sabia que o povo gostava de dançar, deixando os bailes do salão limpos. Depois do lançamento dessa música, todas as maneiras mais alegres começaram a também ser chamadas de limpa-banco. Vamos ouvir então Eta Baile Bom, composição dos irmãos Bertucci, do disco Coração Gaúcho, de 1955. Outra figura importante para o desenvolvimento e a popularização do gênero foi Antônio Soares de Oliveira, conhecido como Tio Bilha. Natural da região das Missões,
Tio Bilha foi um grande tocador de gaita, além de um grande compositor e um dos pioneiros da chamada linha regionalista. Apesar de ter ficado famoso só na década de 50, Tio Bilha já animava os bailes da região de fronteira há muito tempo. Entre os vários ritmos que ele tocava, como valsas, rancheiras e polcas, estava a vaneira, um de seus gêneros preferidos e que ele chamava de vaneirão. Certa vez, o Adelar Bertucci perguntou a ele o porquê de chamar assim, e o Bilha respondeu que era porque, em geral, todo mundo botava letra nas vaneiras, mas os vaneirões dele não tinha nem como botar letra, de tão rápido que eram, então ele batizava de forma diferente. É interessante essa forma de chamado Tio Bilha, porque esse pensamento acabou norteando o nome das variações da vaneira. Hoje existem 3 denominações diferentes para o mesmo ritmo, que dependem do andamento da música. Enquanto o vaneirão é executado no andamento mais rápido, a vaneira é mais moderada e ainda surgiu depois a vaneirinha, que é tocada no andamento mais lento. Em 1968, Tio Bilha gravou seu primeiro LP em parceria com Virgílio Pinheiro e seu conjunto. Foi o primeiro de 6 volumes, intitulado de Baile Gaúcho, e um marco de autenticidade musical do gênero tradicional que animava as festas do interior do Rio Grande do Sul. Vamos agora ouvir a música de abertura desse disco, chamada Missioneiro, uma composição do próprio Tio Bilha, interpretada por ele e Virgílio Pinheiro. Até meados dos anos 60, o violão também era um instrumento presente nos bailes em que a vaneira era apresentada, acompanhando as gaitas e a bateria. No início dos anos 70, com várias bandas de rock surgindo no Rio Grande do Sul, além de fábricas de instrumentos, começa um movimento de modernização do gênero com a incorporação da guitarra pelos artistas que tocavam vaneirão. É difícil definir um marco inicial ou quem foi o responsável por isso, já que o processo foi acontecendo de forma natural na medida que os grupos iam sentindo que o violão acústico ficava limitado. O que se sabe é que as apresentações ao vivo davam muito espaço para improvisação, já que os bailes duravam 4, 5 horas. Então, aos poucos, a guitarra foi sendo introduzida. Um dos principais nomes que contribuiu para essa modernização da vaneira foi Oscar Soares, conhecido como Oscarzinho. Nos anos 70, Oscar começou a gravar violões para alguns grupos gaúchos e acabou incorporando uma levada muito própria nos vaneirões, influenciada por uma passagem que ele teve pela Bahia. A primeira experiência em usar essa levada foi gravando com o grupo Os Tauras. Esse estilo ganhou o vaneirão e hoje é uma das formas mais populares de se tocar o vaneirão no violão. Oscarzinho acabou entrando para o grupo Os Mirins e já no primeiro baile acompanhando o grupo, em 1977, incorporou a guitarra elétrica. Em 1979, os Mirins gravaram uma música composta de improviso numa apresentação ao vivo. Início de Baile foi lançada no disco Imagens do Sul e foi um marco para o grupo e para o vaneirão, porque marcou a apresentação da guitarra, incorporando um groove muito próprio e que fez as pessoas começarem a dizer que o Oscarzinho havia criado um clima de guitarra nos mirins. Vamos agora ouvir então essa gravação de Início de Baile, uma composição de Oscar Soares, Francisco Castilho e Albino Manique. No fim dos anos 80, o vaneirão entrou em um novo ciclo de modernização, principalmente com o trabalho de outra figura marcante para o gênero e para a música tradicional gaúcha. Heber Artigas Frois, o Gaúcho da Fronteira. O Gaúcho da Fronteira era um músico tradicionalista com um trabalho consolidado e popular no Rio Grande do Sul desde os anos 70, mas sua importância se deu especialmente quando ele passou a romper com a rigidez dos centros de tradição gaúcha e misturar ritmos em suas composições. Em 1988, ele lançou o álbum Gaiteiro, China e Cordiona, com uma música que daria grande visibilidade a ele em todo o Brasil, Vaneirão Sambado. Nada mais, nada menos que uma mistura do vaneirão com o samba carioca. Esse movimento não foi aprovado pelos gaúchos mais tradicionalistas e o Gaúcho da Fronteira chegou a ser punido por muitos centros de tradição gaúcha que não aceitavam mais receber os seus shows. Em compensação, acabou abrindo portas nacionais enormes para o artista, possibilitando inclusive participação em vários programas de grande audiência da Globo, o que fez dele o músico regionalista gaúcho vivo mais conhecido e vendido do Brasil. Vamos então agora ouvir um trecho dessa música, Vaneirão Sambado, composição de Gaúcho da Fronteira e Vaine Dardi, lançada no disco Gaiteiro, China e Cordiona, de 1988. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela. E quem sabe em fevereiro eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela.
O Gaúcho da Fronteira seguiu criando pontes musicais e se aproximando de manifestações culturais de outras regiões do Brasil. Em 1990, lançou o disco Gaitaço, que tinha como faixa de abertura Forró Neirão, uma mistura do forró nordestino com vaneirão. A faixa fez tanto sucesso que anos depois, em 1999, acabou dando nome a um DVD ao vivo do artista, gravado em parceria com o grupo cearense Brasas do Forró. O DVD foi inclusive gravado em Fortaleza e o artista até hoje tem uma entrada muito grande no Nordeste. Bora então ouvir um trechinho de mais essa música do Gaúcho da Fronteira, Forró Neirão, lançada em 1990 no disco Gaitaço, uma composição de Gaúcho da Fronteira e João Guerreiro. Peguei vaneirão, baião e forró, misturei tudo no saidão. Forró neirão, forró neirão, forró neirão, mistura de forró, de maneira e de baião. Forró neirão, mistura de forró, de maneira e de baião. Outro movimento que é importante mencionar é a Tchê Music, que surgiu no fim da década de 90 e marcou ainda mais essa modernização do vaneirão e da música tradicional gaúcha, trazendo uma linguagem muito mais comercial. Em 1999, o axé e o pagode dominavam as rádios brasileiras e a música gaúcha não tinha espaço na mídia nacional, apesar de vários grupos jovens terem grande apelo popular no Rio Grande do Sul. Grupos como Tchê Guri, Tchê Garotos e Tchê Barbaridade tinham como ritmo base o vaneirão, mas com letras mais urbanas e, consequentemente, um apelo mais jovem. E aí, para tentar ganhar o mercado nacional, uma parceria entre as gravadoras Acit, lá do Rio Grande do Sul, e Abril, de São Paulo, almejava espalhar pelo Brasil o que chamou de Tchê Music. Juntas, elas lançaram uma coletânea de Tchê Music que teve boa vendagem e visavam trabalhar cada uma dessas bandas individualmente. Claro que esse movimento incomodou os gaúchos mais tradicionalistas, mas isso não impediu que os grupos ganhassem muita força. Apesar do grande investimento de marketing, o movimento acabou não dando certo, mas marcou a modernização do vaneirão e colaborou para ampliar o alcance da música tradicional gaúcha e dessas bandas que seguem em atividade até hoje. Vamos ouvir então um dos maiores sucessos da Tchê Garotos, banda integrante do movimento da Tchê Music. Cachorro Perigoso não é da época que a gente falou aqui, foi lançada vários anos depois, em 2012, mas fez sucesso nacional ao virar tema do personagem Darkson na novela Avenida Brasil. A composição é de Sandro Coelho, um dos fundadores do grupo. Cachorro perigoso, safado, carinhoso e pronto pra te dar amor, louco pra fazer amor. Bom, agora que já falamos bastante da história do vaneirão, bora para a segunda parte do podcast, nossa seleção musical. Vamos começar essa seleção com um grande representante da manutenção das tradições gaúchas, cantor e compositor Baitaca. Formado nos CTGs, Centros de Tradições Gaúchas do interior do estado, Baitaca conta um pouco da vida no campo em suas letras cheias de duplo sentido. Em 2001, lançou uma de suas músicas mais emblemáticas, Do Fundo da Grota, composta pelo próprio e presente no álbum Meu Rio Grande é Desse Jeito, volume 2. Vamos ouvir um trechinho dessa gravação, que já virou um clássico do vaneirão e do repertório das músicas tradicionais gaúchas. Escultura e tudo sorro, e lá no piquete relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho, vem mijar perto de casa pra esticar com a cachorrada. Agora vamos ouvir outro dos maiores nomes da música instrumental gaúcha brasileira, que tem levado nossa cultura para todo mundo. Com um estilo inconfundível que mistura folclore e elementos modernos, música tradicional gaúcha e outros ritmos brasileiros, Renato Borghetti, mais conhecido como Borghetinho, ficou marcado por ganhar o primeiro disco de ouro da música instrumental brasileira. E o vaneirão que vamos ouvir agora se chama Segura Essa e está presente no álbum que leva o nome do artista, lançado em 1987. A composição é do próprio Borghetinho, junto com Carlos Pérez, Paulo Tomada e Veco Marques. E é muito interessante porque traz uma mistura da vaneira com o samba, então evidencia esse trabalho do artista de misturar ritmos brasileiros. Vamos ouvir um trechinho. E a Tchê Music, que falamos na primeira parte do episódio, não podia ficar de fora da nossa seleção. A banda Tchê Barbaridade foi uma das criadoras desse movimento e foi um dos únicos grupos tradicionais gaúchos a conseguirem sucesso nacional, com diversos prêmios e discos de ouro e de platina ao longo de mais de 30 anos de história. Em 2006,
a banda lançou um DVD ao vivo chamado Sol do Meu Porto, ao vivo em Porto Alegre, que contava com uma gravação sensacional de vaneira, com pegada moderna, chamada Pancada da Vaneira. É dessa música que vamos ouvir um trechinho agora, uma composição de Dionísio Clarindo da Costa e Marcelo Duthier, interpretada pelo grupo Tia Barbaridade. Essa pancada de vaneira eu dou, querendo todo mundo comigo levar. Essa pancada de vaneira eu vou fazer o povo comigo dançar. Bora seguir com outra referência da música tradicional gaúcha, que fez grande sucesso comercial e marcou seu nome na história da vaneira. O grupo Garotos de Ouro foi criado em 1976 pelos irmãos Ayrton Machado e Ivonir Machado, conhecidos do público desde a infância como os Irmãos Machadinho. O grupo segue em atividade até hoje com uma nova formação, mas a música que a gente vai ouvir agora está no disco Barbaridade Tchê, lançado em 1989. Vamos de Vaneirão do Nego Nereu, uma composição de Ayrton Machado e Eden Frost. A gente já falou dele na música anterior, mas não poderíamos deixar de trazer uma música da carreira solo de Ivonir Machado, fundador dos Garotos de Ouro, e que em carreira solo ficou conhecido como o Rei da Vaneira e a Voz de Ouro. Ivonir Machado é um dos maiores fenômenos comerciais da vaneira e tem mais de 600 músicas gravadas. No auge da sua carreira, chegou a fazer uma média de 240 shows por ano. Realmente um fenômeno da música gaúcha. Vamos ouvir agora Criado Tipo Bicho, uma música originalmente da banda Tia Garotos, que foi regravada no DVD Mesa de Bar de Ivonir Machado, lançado em 2014. A composição é de Regis Marques e Sandro Coelho. Fui criado tipo bicho grudado igual carrapicho em China, canha e maneira. Sou o lobo do cavalo, sou cunhudo e no mercado pra borracho bagaceira. Mas se a China der carinho, de chucro fico mansinho. Já carrego pro meu rancho, no meus braços eu engancho e não vou dormir sozinho. E depois desse episódio quase exclusivamente masculino, a gente vai encerrar com uma artista do tradicionalismo gaúcho que não poderia ficar de fora, Berenice Azambuja. Natural de Porto Alegre, Berenice gravou 17 discos e chegou a ganhar 3 discos de ouro, uma artista emblemática para o vaneirão, que ainda hoje é uma referência de mulher ocupando espaço quase exclusivamente masculino. Vamos então ouvir Vaneirão Gostoso, composição de Luiz Carlos Lanfred e Salvador Lamberti, interpretada por Berenice Azambuja no disco Quem Tá Mandando é a Mulherada, lançada pela artista em 2003. Chora gaita, neste vaneirão manhoso. Chora gaita, vaneirão gostoso. Chora gaita, neste vaneirão manhoso. Chora gaita, vaneirão gostoso. Bom, se você quiser conhecer outras canções que trazem o vaneirão, a vaneira é vaneirinha, além de misturas muito interessantes com esses ritmos tradicionais gaúchos, confere a playlist que preparamos no nosso Spotify. É isso, galera. Eu sou o João Suprani e esse foi o 3º episódio da 2ª temporada do Brasil Mestiço, um podcast da Rebuliço, produtora cultural aqui do Rio. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, acesse www.rebulico.com ou fica de olho nas nossas redes sociais. Espero que vocês tenham curtido e até o próximo episódio. Valeu, grande abraço!